Seja bem-vindo ao nosso espaço para falar de negócios. A pauta em destaque hoje é qualificação de mão de obra. A falta de trabalhador qualificado continua sendo um problema para a indústria brasileira, mesmo com tanta gente desempregada por conta da crise econômica instalada com a pandemia da Covid-19. Dados divulgados pelo IBGE apontam que, em julho, a taxa de desocupação chegou a 13,7%, o que corresponde a quase 13 milhões de pessoas. E uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria aponta que cerca de metade das indústrias de transformação e extrativa reporta dificuldades para contratar trabalhador com a qualificação necessária. A persistência do problema da falta de trabalhador qualificado em um momento de crise e, consequentemente, baixa demanda e alta oferta de trabalhador mostra que a carência de qualificação não é um problema conjuntural, mas estrutural do Brasil. O percentual de empresas que se queixam da falta de trabalhador qualificado é percebido em todas as regiões do país. É no Centro-Oeste o maior índice de reclamações por falta de capacitação, seguido das regiões Sul, Nordeste, Norte e Sudeste. Entre os setores de atividade da indústria de transformação, o de biocombustíveis é aquele em que há o maior percentual de falta de mão de obra qualificada, problema apontado em 70% das empresas. Em seguida, tem-se o de móveis, o de vestuário, o da borracha, o de têxteis e o de máquinas e equipamentos, ambos com 60% das empresas reportando o problema. As empresas têm dificuldade para conseguir trabalhadores qualificados em todos os setores e de todos os níveis. Mas o problema atinge com maior intensidade a área de produção, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias. Ainda segundo a CNI, entre as empresas com problemas de falta de trabalhador qualificado, quase a totalidade, 96%, reporta dificuldade para conseguir operadores, seguida pela carência de técnicos de nível médio. E sabe qual é a principal consequência disso? A dificuldade de aumentar a produtividade, o que afeta diretamente a competitividade das empresas brasileiras. Diante desse cenário, a gente traz agora o debate para o nosso estúdio. Então, recebemos hoje, mais uma vez, nosso consultor e comentarista Arthur Cabral. Seja bem-vindo. Olá, Amanda. Mais uma vez aqui com você. Prazer estar mais uma vez com você. Boa noite, telespectadores. Eu que agradeço a sua participação aqui sempre com a gente, contribuindo com muito conteúdo. A gente recebe hoje também João Menezes, que é consultor em RH e sustentabilidade. João, seja bem-vindo também ao nosso estúdio. Obrigado tudo bem? pelo convite. E temos aqui ao nosso lado também Raimundo Arruda, diretor regional do Senai Maranhão. Tudo bom? Boa noite. Muito obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui. O prazer é meu, gente. Agora eu queria saber de vocês uma análise. A gente mostrou um pouquinho do panorama, como é que está a qualificação no Brasil. Mas para começar a falar em qualificação, existe uma dúvida entre qualificação e capacitação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas duas palavras que são diferentes, mas impactam diretamente também nesse assunto que a gente está abordando hoje. É bom, Raimundo, começar aqui. Eu sou professor, né? É o seguinte, na visão que nós temos hoje, levando em consideração o Senai, que é um dos maiores complexos de educação profissional da América Latina, que se foca exatamente nesse contexto. Nós começamos pela iniciação profissional, né? Você vai para a qualificação profissional, vai para a habilitação técnica e o aperfeiçoamento. Quando você fala em qualificar, são cursos que nós temos na faixa de 160 horas, 200 horas até 400 horas. Quando você fala em formação profissional, que você quer dar uma ênfase mais profunda em relação a isso, são cursos que nós temos até 1.400 horas, que são os cursos de aprendizagem, os cursos técnicos. Então existe essa diferença aí. Quando você fala aperfeiçoar, qualificar, são cursos que têm uma carga horária reduzida, com unidades curriculares mais restritas. Quando eu falo numa formação mais ampla, eu tenho que ter essas unidades curriculares com carga horárias maiores, que vão até 1.200, 400 horas. João, qual é a sua análise sobre isso? Muita gente às vezes até confunde. O trabalhador não é capacitado, o trabalhador não é qualificado. Como é que você avalia isso? A minha experiência é muito de mercado, né? Eu acho que o Raimundo traz essa visão do Senai, que é uma instituição extremamente reconhecida e que tem uma experiência, né, de vários anos. É muito assim, de essa dificuldade, acho que a questão de capacitar e formar, na minha opinião, é trazer a proximidade com o mercado de trabalho. Porque se forma e capacita para determinadas atividades e o mercado demanda coisas completamente diferentes. É como você tem uma formação em gastronomia e você não tem um arranjo produtivo de gastronomia. Então, isso é que é
eu vejo como uma necessidade de se aproximar, né? Eu acho que assim, o Senai e outras instituições formadoras já têm toda essa metodologia, esse know-how. Agora a gente precisa aproximar para não ter essa quebra de expectativa e de frustração, que a entidade formadora vai vender um curso de gastronomia, alguém vai fazer o curso e depois ele não consegue acessar o mercado de trabalho. Mas só uma pergunta que é para ti, mas também é para o Arruda. De quem é a responsabilidade? É do profissional? É das empresas ou é do Estado? Eu ia complementar aqui o seguinte, o que acontece? Se vem trabalhando muito no país e no Estado com oferta, não com a demanda. E é o que João coloca exatamente isso. Nós temos aqui que mudar esse contexto, porque a pessoa que está procurando emprego, ele quer uma capacitação voltada para aquilo. Aí nós temos dois tipos de demandas. Nós temos a demanda social e nós temos a demanda do mundo do trabalho. Que essa demanda do mundo do trabalho é aquela demanda que realmente você vai formar para a indústria, para a empresa, que é a demanda certa, que já tem para esse profissional. Mas você tem a demanda social, que é para fazer a inclusão dessas pessoas na sociedade, para começar a produzir, que aí entra os cursos de iniciação profissional, que é os cursos de pouca duração. Então, o que acontece? Aí, no caso, a pergunta de nosso colega foi muito importante, do Arthur, pelo seguinte: cabe à gestão institucional estar atenta com a sua inteligência de mercado, fazer a sua prospecção para verificar o que o Estado demanda, o que a sociedade demanda. Esse é um problema que nós temos, que é a contramão da educação com o setor produtivo. Então, vem se trabalhando há muitos anos mais pela oferta do que pela demanda. É o curso que eu tenho mais fácil, é o professor que eu tenho, então eu coloco isso para vender. O cidadão que está lá, que ele não tem essa cultura, ele não tem esse conhecimento, ele quer fazer porque ele acha que a salva a vida dele é o certificado. E aí ele faz aquele curso, faz um investimento altíssimo, no final ele não tem acesso ao emprego porque não é aquilo que o mercado está demandando. Eu não sei se é isso, Arthur. Eu fiz essa pergunta porque, dentro de tantas coisas interessantes no livro do João Menezes, ele fala... Eu estou até com um livro aqui, já que você citou, a gente ia falar sobre isso. Ele faz uma abordagem que é muito interessante, que é essa coisa de colocar assim, a sua carreira é sua responsabilidade. Ela surgiu a partir da década de 90, quando o liberalismo se impôs após a queda do Muro de Berlim, né? E isso acaba sendo uma responsabilidade muito grande para os próprios jovens, né? Você é o responsável, né? Se jogar a responsabilidade para o jovem, quando na verdade ele não tem essa experiência, expertise. Aí eu acho que tem a questão de ter uma política pública, né? Por exemplo, num estado como o nosso, acho que o governo estadual ele sabe quais são as demandas e as vocações desse estado, né? Vamos pegar a logística. Então, se é logística, então vamos criar todo um aparato de formação, que não adianta o garoto chegar assim, eu não tenho empregabilidade. Não tem, nunca vai ter. Mas vai ter que ter uma política pública e ter um arranjo que proporcione essa formação. Então eu falei, se é logística, se é commodities agrícolas, né, vamos fazer toda uma estrutura que para atrair aquele estudante para isso. Porque isso não é bicho de 7 cabeças, né? A gente fala de uma questão estrutural, não se admite mais amadorismo nisso. É verdade. Né? Perfeito. E aí, quando a gente fala nessa questão estrutural também, e de buscar, né, levar esses estudantes para as áreas que realmente precisam desse setor público, vocês pensam que tem que ser buscando eficiência ou redução de desperdício? Como é que vocês avaliam isso para essa qualificação profissional e esse posicionamento? Olha, eu acho assim, a minha visão, hoje nós temos uma concepção em relação ao cenário seguinte: o Estado, hoje ele tem um desafio muito grande em fazer qualificação profissional da sua força de trabalho para a indústria do futuro e o futuro do trabalho. Nós temos um parque diversificado muito grande no Estado, e esse parque ele demanda exatamente capacitação em vários tipos e requalificação, porque nós temos que ver o seguinte: além de você ter a capacitação, você tem que requalificar essa mão de obra que já está no trabalho e se preparar para capacitar as que estão chegando. É o que João e Arthur colocou há pouco. Então, o que acontece? Nós temos hoje um programa federal, que é Emprega Mais e o Brasil Mais, que traz exatamente essa concepção. Trabalhar a reestruturação das micro, pequenas e médias empresas já nessa visão de evitar o desperdício, trabalhar, buscar a produtividade, a competitividade com uma nova visão, principalmente o desperdício. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar uma nova visão da competitividade com qualidade, você começa a diminuir o desperdício, criar uma visão do novo empreendedor. Então, eu acho que o Estado ele tem essa responsabilidade também. Quando eu falo Estado, eu não estou colocando só o governo do Estado, eu coloco todo um contexto do Estado.
as empresas privadas que estão aí, as não governamentais, o sistema de educação, tudo tem essa responsabilidade em buscar exatamente esse novo modelo de educação que já está batendo na nossa porta, que é a reestruturação produtiva, buscando a tecnologia como meio fundamental para melhorar a sua competitividade e a qualidade dos processos produtivos no nosso estado e no país. Eu complemento ele, assim, eu acho que quem forma hoje não deve formar mais para emprego. Eu até brinco que emprego com CLT, FGTS, isso é algo, mico-leão dourado, é algo em extinção, né? Mas eu acho que as escolas, isso deveria vir desde o ensino fundamental, a visão de ser empreendedor, né? Então, assim, a gente não tem mais como viver, no momento atual, uma formação toda direcionada para pessoas serem empregadas. Nada contra, né? E aí eu ainda vejo muitas pessoas com relação a concurso público, é uma alternativa, mas isso é uma exceção. Então a regra, por isso que eu sou assim, um entusiasta do Sebrae, né, o Empretec. Às vezes eu falo para as pessoas, é melhor você fazer o Empretec do que fazer um curso de administração. Verdade. E é uma questão cultural, acho que a gente toca nesse ponto agora falando sobre culturalmente, as pessoas estão ali, crescem pensando que elas têm que conseguir um emprego de carteira assinada. Então, para tirar isso da mentalidade hoje, é bem difícil. Mas a gente vai voltar nesse assunto já, porque a gente vai fazer uma pausa agora para um rápido intervalo e a gente volta em instantes com mais bate-papo informativo para vocês.